Manda aí as perguntas da internet, vou responder. Vai, próximo. Boa noite, Oi. me chamo Lucas e sou gestor de tráfego pago. E aí, irmão? Como monetizar seu propósito de vida? Rapaz, eu fiquei devendo escrever esse livro. Já foi 60 e poucos livros, eu não escrevi esse ainda. Ou escrevi? Não, né? Anota aí, manda pra mim. Vocês sabem como é que eu escrevo livro? Não, né? Sabe ou não? Eu marco uma palestra, falo 3 horas, alguém digita, depois me manda os tópicos, organiza, aí alguém vai lá e revisa, está escrito o livro. É ruim ou não? É método, lembra do... Tem gente que fica um ano inteiro para escrever um livro, leva 3 horas. Cara, será que dá para o papo? Qual que é a palestra de amanhã? Vamos deixar essa palestra mesmo. Mas põe essa aí para a semana que vem, a hora que eu for fazer aí, eu quero falar disso aí. Mas te dando a resposta. Por exemplo, meu propósito de vida é fazer as pessoas se destravarem e ativar a identidade, certo? Eu faço isso em múltiplas frentes, com múltiplos negócios. Só que eu não entendia isso. Eu trabalhava numa coisa e pensava assim, eu vou trabalhar aqui para eu poder realizar meu propósito. Só que o trabalho sempre é para aprendizado, nunca é para bancar outra coisa. É para aprender. Por exemplo, o salário, que é SLT. Salário é para você enquanto você está aprendendo ou crescendo. Aprendeu e cresceu e acabou, não está aprendendo mais, não está crescendo mais, você tem que sair no outro dia. Mas não é assim que funciona a minha vida. Só para vocês entenderem, não é todo mundo que me ouve que vai fazer, certo? Sim ou não? Sim. Teve um dia que a mulher me processou. Ela assistiu uma palestra, largou o emprego dela, foi empreender, deu errado e me processou. Aí eu fiquei assistindo o juiz falando, é inacreditável. Tem um cara que me ouviu também, ficou impotente sexual. Deve ser por causa da medalha do imbrochável, não sei. O que acontece? Não tem lógica a pessoa fazer um negócio desse, sim ou não? Tem gente que faz, cara. Tem gente que dá desculpa para tudo. O juiz falou, mas você não empreendeu porque você quebrou lá, deu errado, porque você não sabe nada de empresa. Mas cadê? Aí ela vinculando, era uma live aberta. Né? Aí a pessoa veio com a conversa dessa. Eu falei, cara, por que tem gente desse jeito no nosso país até hoje? Então é uma coisa muito simples. Para monetizar o propósito, tem que ter coragem. No que você estiver fazendo, se você não estiver crescendo e aprendendo, para o que você está fazendo. Sintoma de quem está fazendo, ganhando salário. Salário para mim, desde quando eu fui funcionando, é ajuda de custo enquanto estou crescendo ou aprendendo. Se eu perder as duas coisas, ou se eu não tiver nenhuma, acabou o jogo. Ou seja, para monetizar o propósito, o seu propósito, ele necessita que você cresça. E ele necessita que você aprenda. Você começou a fazer essas duas coisas bem feitas, você já vai conseguir estar no negócio que monetiza aquilo. Então, tudo que você faz na vida dá para monetizar o propósito. Porque você não encara que a fase de aprendizado faz parte do propósito, você está sendo preparado. Davi foi preparado como musicoterapeuta, cuidando de ovelha, matando leão, matando urso. Olha para você ver que tanque é doido. Deus chamou ele para ser rei de Israel. Um dia ele peita o filisteu lá, o Golias. Olha o que passou na cabeça dele, grau de facilidade. Vocês estão com medo desse cara? E o povo de Israel, do exército, Abner, Saul, estamos tremendo, como é que nós vamos ganhar desse cara na espada? Ele nem fez conta de espada. Olha o que aconteceu, para você ver que tudo faz parte do propósito. Ele foi treinado a defender as ovelhas do pai, dos irmãos e da mãe dele. E ele, com uma funda, matava urso e matava leão que vinha para cima. Quando ele vê o Golias, olha que engraçado. O profissional de guerra, capitão de guerra, Abner, e o rei de Israel, chamado Saul, quando vê aquilo, fica maluco. Ele fala, como que nós vamos vencer o Golias? Ele nem lembra de espada, nem lembra de armadura. Ele fala, um cara desse tamanho do urso, moço. Eu taco a pedra nesse cara, quer ver? Aí o Saul, não, vem cá. Põe minha armadura. Aí pôs lá, o menino ficou assim, não, mas o que eu tenho a ver com isso? Ó, para você ver o que é a facilidade do propósito. Tudo que você está sendo preparado hoje, valoriza isso. Faz parte do propósito. Eu não fui atender, deixa eu dar um overview, ou um review na minha vida. Eu não fui atendente de call center por acaso. Eu amei resolver o problema dos outros. Hoje eu tenho um ouvido de ver o problema da pessoa. Eu atendi mais de 10 mil ligações, chefe. Então não foi por acaso. Eu não fui instrutor de treinamento por acaso. Olha o que eu estou fazendo aqui hoje, ensinando. Eu destravei, foi sendo instrutor de treinamento, lá na Brasil Telecom. Eu lembro que um amigo meu andava comigo, sabe o que ele falou? Eu falei, eu vou fazer parte aí, eu vou me cadastrar nessa vaga. Aí ele falava assim, você não dá conta, fica nervoso, fica gago. Aí eu fiz por raiva que eu fiquei dele. Não estou brincando, não. Aí eu desenvolvi uma grande habilidade da minha vida, uma das 5 principais. Aí eu fui trabalhar no RH, da Brasil Telecom. Fui supervisor de RH. Aí eu desenvolvi outra das 5 principais, vai ouvindo, que é recrutador. Fiquei 4 anos cuidando de recrutamento e seleção. Então eu sou uma máquina para fazer isso. Eu aprendi a fazer isso. Aí depois virei coordenador de operação. Aí desenvolvi minha parte estratégica. Depois virei gerente, virei executivo e fui tocando terror. Só que não aprendi a arte do network. Eu tive que aprender fora dessa companhia. E fui desenvolvendo isso. Então é o seguinte, o propósito
A gente acha que o propósito é o fim. Não é o fim. O propósito é o meio. Eu vou adquirindo sem saber que é para isso. Tá ligado ou não? Eu fui promotor de um evento uma vez. Aí fui 2 vezes, fui 3 vezes. Hoje uma das coisas que eu mais faço é evento. Então, todas as coisas foram sendo desenvolvidas. Chegou no dia de hoje. Aí hoje eu tenho habilidade para cumprir, mas eu já estava fazendo isso antes. Eu estava sendo pago no meu propósito, só que eu não sabia. O Marcos deu uma brilhante palestra uma vez lá no Goiânia Arena, com 16 mil pessoas lá. Aí ele perguntou para mim, qual palestra que eu dou? Eu falei, anota o nome da sua palestra, foi muito massa. Aí a palestra é, cumprir o propósito sem saber que era o propósito. Tem muita gente que está cumprindo o propósito sem saber que é o propósito. Isso é brilhante. A pessoa acha que pelo sonho dela, não é seu sonho, é um propósito que Deus colocou aí dentro, você que não sabe ler. Mas a parte boa é, você fez. Cara, isso é brilhante. Propósito é para aquilo que a gente nasceu para fazer. E tem 3 classes de propósito, né? O método IP é uma explosão por causa disso. É a parte mais importante, a identidade e o propósito. Tem 3 classes de propósito. O original, a ressignificação dos bloqueios emocionais e as atitudes, as decisões, desculpa. O que eu mais tenho pavor são as decisões que eu tomo. Porque eu posso colocar na minha vida um propósito que Deus não me chamou, entendeu? Simples. Pode acontecer. Uma decisão minha faz eu entrar num propósito que não é meu. A ressignificação é minha, tá cravada dentro de mim. A original não tem como discutir. É governar sobre todas as coisas. Fechou? Vai lá, próxima pergunta. E aí, fazendo M, né? Fala, tio. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui para você. Como é que eu faço para envolver seu pai no esporte, para chegar no 100 anos sem bengala aqui com o vovô? Como é que é? Como é que eu faço para envolver seu pai no esporte? Fala o Wilson Marçal? É isso. Se você conseguir, você me conta. Aí, pois é, essa é uma missão, porque você me desbloqueou para fazer meu livro. Eu vejo que você, de vez em quando, diz, meu pai não chega, não sei o quê, não vai para o esporte. Não, quando ele vem aqui, ele dá umas caminhadas. Ele dá, Qual que é a outra pergunta, vovô? Pois é, a pergunta é caminhada de esporte sem sem bengala. Eu vou estar em Goiânia agora no próximo mês. E vai ser uma oportunidade, se você puder me ajudar nessa parte. Aí eu quero muito estar com ele lá para passar para ele os códigos da longevidade saudável e animar o cabo. Outra coisa, eu comprei um livro dos códigos dos milhões, que eu vou voltar a fazer os milhões. Você dá um risquinho aqui para mim como âncora? Dá? Pronto, bora. Próximo. Marçal, como que eu consigo ser um líder inspirador, que deixa a sua equipe mais engajada na capacidade máxima para poder entregar mais resultado? Desculpa aí, repete aí. Tá. E aí? Como que eu consigo ser um líder inspirador, que engaja a equipe para poder entregar resultado? Vai ter que repetir a pergunta de novo. Vai devagar. Como que eu consigo ser um líder inspirador, que consegue engajar a equipe na capacidade máxima para poder entregar mais resultado? 3.000 anos atrás, o Salomão deu essa resposta. Autogoverno. O verdadeiro ato de liderança é governar a si próprio. Não tente ser inspiração de ninguém, só faça sua vida valer a pena. Cara, acorda com o coração, higieniza esse negócio. Vá para servir as pessoas, porque Jesus falou o seguinte, há 2.000 anos atrás, maior é o que serve. Não tente inspirar as pessoas, é insuportável estar nesse lugar. Autogoverno, seja um cara atleta, toda a sua equipe vai ficar constrangida. É incrível. Seja um cara que come corretamente, seja um cara que faz exercício, um cara que lê, um cara que sempre tem novidade, um cara que sempre está servindo. Meu Deus, como que alguém não vai inspirar numa pessoa dessa? Seja alguém que é amigo de Deus, seja um cara que tem uma vida que vale a pena, não tem que fazer mais nada. A melhor parte da minha vida é que eu não inspiro ninguém, eu não acordo com essa missão. Não faço isso. E minha vida é leve por causa disso. Não me sinto acusado de nada. Eu coloco na minha cabeça, eu nasci para fazer isso, eu vou fazer. As pessoas que vão dizer que isso é uma inspiração, você tá com a vontade errada. Parece legítimo, mas é errado. É errado porque você vai acordar todo dia pensando em inspirar os outros. Deus me livre de fazer isso. Deus me livre. Até meu filho às vezes pega no meu pé. O senhor falou para mim que eu tenho que fazer isso, mas eu estou vendo que você não faz. Foi um dia muito massa. Ele estava voltando de um lugar de helicóptero. Eu falei assim, então eu vou pousar o helicóptero aqui, você que vai pilotar. Aí ele falou, como é que é? Eu falei assim, tem coisas que eu faço que você não dá conta de fazer, e agora você vai ter que pilotar e ir para casa. Aí ele, não papai, eu não dou conta de pilotar. Eu falei, mas você vai pilotar, porque você está cobrando de mim coisas que eu estou no governo e agora eu estou falando. Já que você está querendo ser igual eu, você vai pilotar. Inclusive essa semana tem 50 milhões de despesa para pagar e eu quero que você pague com o seu dinheiro. Não papai, eu falei, não, calma que eu tenho mais coisa para falar. Aí comecei a descarregar nele. Aí ele falou, o que você quer com isso? Eu falei, nem tudo que eu tenho que fazer, você dá conta de fazer. E coisas que eu estou falando que você tem que fazer, você é um governado. Eu não tenho que fazer igual você. E se você quiser tomar minha vida e governar por mim, eu vou deixar você falar daqui para frente. Você dá conta de fazer as coisas que eu falei? Não, então fica na sua. Aprenda uma coisa. Eu não quero inspirar nem meus filhos, eu quero treinar eles. Inspiração é um trem tão chato. Eu quero que pessoas me ouçam e não tenham inspirações, que elas tenham transpirações.
Que elas ao ouvir falam assim, eu vou fazer. E começa a suar a camiseta correndo. E começa a praticar o esporte. Começa a mudar a cabeça transpirando. Inspirando é assim, ó. Ah, isso é uma inspiração, não dá nada, cara. Ou seja, se eu não quero inspirar nem meu filho, você quer inspirar quem na empresa? Tem uma vida que vale a pena, que vai tocar um terror na vida dos outros. É impossível você andar num lugar, sendo alguém que tem uma vida que vale a pena, a pessoa não desconfiar que ela tem que mudar te vendo, cara. Tem um amigo meu, nossa, que história. Ele é engenheiro, trabalhou 2 anos numa empresa. Quando ele saiu, ele trabalhava com um ateu. Aí ele ficou acusado que ele nunca falou de Jesus para o ateu. Aí no último dia ele falou, eu não posso ir embora sem falar, eu vou ter que falar, irmão, desculpa, você é ateu e tal, eu queria te falar de Jesus. Olha o que o ateu falou, é brilhante essa história. Ele, cara, é impossível não conhecer Jesus vendo você em 2 anos. Seu comportamento mostra o que é um verdadeiro cristão. Fique em paz, você não precisa tentar me convencer não. Esse cara é ateu, mano. Esse cara não quer proximidade com o religioso. É isso que ele falou. Mas olha que massa, você tentar convencer o cara na última hora, para você não sair com o pesado, o cara falou, não, eu vi sua vida, seu comportamento é de cristão. Pode ir em paz. Não querer inspirar ninguém, tá bom? Próximo. Boa noite, Pablo. Meu nome é Mauro. Eu desenvolvi algumas habilidades de gestor esportivo, advogado. E o que eu faço para desenvolver a minha família aqui em Alphaville? Fazer o quê? Desenvolver sua família? Para criar minha família aqui em Alphaville. Mas o que você está já criando em outro lugar? Sim, eu sou de Brasília, vim aqui, estou chegando recentemente aqui em Alphaville, eu quero... Cara, a sua chegada aqui tem que ter um propósito. Se você vier pela empolgação, você vai... Mesmo o livro de empolgação vai ter a companheira da empolgação. Você conhece ou não? Chama frustração. Elas andam junto. Eu vim para Alphaville, vai mudar a minha vida. É igual ir para os Estados Unidos. Para você ver, lá é em dólar. É igual aqui. Você vem do interior do Brasil inteiro, você vem para cá, parece que está pagando as coisas em dólar. Eu que já era rico, fiquei ruim, imagina uma pessoa que não é. Eu fiquei ruim. Faturando 2 milhões por mês. Eu cheguei aqui e falei, vixe, eu tenho que comprar carne lá em Carapicuíba, que aqui em Alphaville não dá. Falando, eu cheguei na Carol e falei, arrumei um jeito aqui, né? Eu vou comprar carne ali. Aí você está falando que é caro. Tem que ter um propósito. Não quero ninguém iludido aqui, porque o que eu já vi de gente frustrada, que a companheira da empolgação, elas não soltam da mão. Fala com a boquinha assim, ó. Eu não sou uma pessoa empolgada. Eu sou esforçada. Então, por exemplo, você vem para uma terra, que é uma terra onde... Vou contar um segredo aqui para vocês, lá de cada terra. Tem 35 condomínios de luxo. É o lugar que mais tem CEO por metro quadrado da América Latina inteira. O que significa isso? Tem muito network, sim ou não? Quando eu cheguei, eu ficava abismado com os meus vizinhos. Sério, ficava assim. Hoje é um monte de gente normal para mim. Mas eu fiquei abismado quando eu cheguei. E aí eu ficava pensando, cara, o que eu estou fazendo aqui? Era tudo muito impressionante. Hoje todo mundo é normal para mim. Mas antes era um negócio assim que eu só via na televisão. Só que aí tá o detalhe. Se chega na empolgação, cara, sem tração, sem estar pau na máquina, sem estar assim com sangue nos olhos, você vai pegar a parceira da empolgação. Frustração. Então assim, você quer estabelecer? Ou você vem determinado a fazer conexões, que é a coisa mais forte que eu conheço aqui, gerar valor para alguém, conectar e falar, não, vamos fazer o que tem que fazer. Eu não passaria um dia tipo assim, hoje eu vou descansar. Não é lugar disso. Pablo, e na questão de gerar valor, assim, o que você percebeu que aqui as pessoas de Alphaville precisam, assim, espiritualmente mesmo, e até mesmo na questão de... Cara, a mesma coisa que todo lugar precisa. O problema é que elas não dão abertura. Porque o que tem de gente vindo para cá querendo fazer a mesma coisa, viu um trem assim. Então você tem que ter um propósito claro, ó, fazer isso, conectar com fulano, fazer a conexão. Tem que ser meio certeiro, senão você cria uma frustração que não precisa. Entendeu? Faz isso na sua cabeça. Agora, você falar, não, eu vim aqui, eu sou um cara que sou qualificado, tem emprego toda hora. Aqui é a terra do emprego, tem emprego toda hora. Só que aí, às vezes, você não está vindo por causa do emprego, você quer vir para fazer um grande negócio. Calma, você tem que construir tudo devagar. Eu continuo acreditando na lei da semeadura e da colheita. Que é o quê? Cara, o tanto de semente que você tem é o tanto que você vai colher. Tem gente que está com 2 sementes que quer colher 10 milhões. Não vai. Tem que tracionar esse negócio, para não ter a frustração. Tá? Vai. Pablo, boa noite. Boa noite. Pablo, por que você é tão arrogante? Tem muitas pessoas que falam isso de você, mas eu não vejo isso. Te vejo um cara de coração ensinável, simples e humilde e com medosão de piqui. E a pergunta é, por quê? Por que as pessoas têm essa mania de falar isso de você? Por que as pessoas têm mania de falar? Cara, as pessoas têm mania de falar que eu sou arrogante é por causa da confiança. Elas confundem confiança com arrogância. A pessoa que me chama de arrogante mostra a distância que ela está de mim, é o grau de miopia dela. Então, quando ela revela, o Pablo é arrogante. 2 coisas. Ela não é uma pessoa confiante e incomoda a minha autoconfiança.
Por que eu sou autoconfiante? Porque eu já treinei meu cérebro, eu falo que vou fazer um negócio e faço. No que depende de mim está feito, no que depende dos outros, depende dos outros, mas eu continuo falando, vou fazer. E em relação ao sucesso, quando você está num nível, a pessoa está embaixo, ela te olha de baixo. Então o olhar de baixo faz você parecer grande na cabeça dela, só parecer. E às vezes ela confunde o sentimento. Aí você não dá atenção, ela não consegue chegar perto. Por exemplo, a pessoa que me chama de arrogante, ela quer pegar no meu pé. E aí eu aprendi um código esses dias. Quem pega no seu pé é porque não dá conta de pegar na sua mão. Porque se der conta de pegar na sua mão, não pega no seu pé, é proximidade. Entendeu? E como que eu faço para aprimorar a minha comunicação? Michele Gonçalves escreveu: Pablo, como uma ex-garota de programa pode ganhar dinheiro ajudando outras pessoas na internet? Cara, é muita garota de programa que entrou em algum programa digital e deixou a vida de garota de programa, tá? Por que elas não largam? Porque elas ganham muito dinheiro. Só que mesmo ganhando dinheiro, elas estão insatisfeitas. Essa é a prova que o dinheiro não vai trazer conforto. Muita. Você pode trabalhar mudando a mentalidade de mulheres, né, de ser essa pessoa que ajuda a tirar essas mulheres do programa, essa infestação, né, do que a gente acabou se tornando como nação, né, uma nação perversa. Você pode aprender a fazer algo, mas você tem que determinar. Se você for uma pessoa que tem esse negócio como uma renda e não criar um nojo dentro de você no que você está fazendo, você não vai sair nunca. Se for pelo dinheiro, você só vai sair o dia que você arrumar uma renda maior. Mas eu acredito que você nessa situação, você não deveria tratar a prostituição como renda, nem como profissão, apesar de ter regulamentado. Boa noite, me chamo Leonardo e eu queria entender como ter a verdadeira intimidade com Deus. Verdadeira intimidade com Deus é espiritual, não é física e nem almática. Você é um ser triuno, tem o espírito, alma e corpo. Seu corpo é para desfrutar e conectar com as coisas da terra e ter legalidade na terra, senão seu espírito nem pode passear aqui. Você não manda em nada, não acessa nada. A sua alma é um campo de energia, ó, é um campo magnético. Vou chamar de magnético para você entender, como se fosse um escudo que você tem de 7 metros de diâmetro. E tem gente que nunca, só para você saber, tem gente que está me olhando aqui, assistindo, que nunca viu a alma explodindo. A alma fica trancada dentro do cérebro, com tanto de crença que tem, aí fica aqui, numa célula chamada crânio. Não acredita em nada, não move nada, não consegue conectar com nada. Parece até animal, um negócio bem estranho. Eu já vivi assim, tá? Agora com Deus, na Bíblia fala que Deus é luz, que Deus é espírito, que Deus é amor. A relação é desse jeito. Quando você vê que você tem clareza de coisas que você nunca viu, você está numa relação, a verdadeira sabedoria conectando com o trono dele. Ele fala na palavra que ele dá a verdadeira sabedoria para os retos de coração. Então você tem que cuidar de uma máquina, dos 80 órgãos que você tem no corpo, inclusive a pele é um órgão. O seu coração tem que ser higienizado. Cara, a coisa mais forte que eu vejo no ser humano é conseguir higienizar isso aqui, deixar isso aqui em flat e desejar com todo o coração ter essa intimidade. Oração faz você ter mais intimidade, jejum faz você ter mais intimidade, servir os outros faz você ter mais intimidade com Deus, cumprir seu propósito também, pelo menos a fase, a leitura da palavra. Se você está caçando Deus, tem que pegar o que Ele deixou de escrito. Então, oração, jejum, transbordo na vida das pessoas. Eu acho que a coisa que Deus mais ama que você faça é o maior ato de amor, é a obediência. A segunda coisa que Deus mais ama é ver você transbordando na vida de outra pessoa. Quando Ele te pega nessa situação, Ele te entrega mais do que você precisa. É brilhante. Quando eu quero mandar recursos para várias pessoas, eu olho para alguém que é fiel, um dispenseiro fiel. Essa pessoa realmente entrega. Então eu ponho sempre mais na mão dela, para beneficiar ela e falar: eu quero te ver desfrutando, mas nunca retém o que eu pus na sua mão. Aí eu acho que você vai ter a maior relação com Deus de todas. O que Ele mais ama? Gente. O que você mais tem que amar? O que Ele mais ama, que é gente. Entendeu? Se esse aprendizado fez sentido para você, imagina o que o livro pode te ensinar. O link está na descrição. Não perca essa oportunidade.